Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico de segurança do trabalho, e esse aqui é mais um episódio da nossa websérie Práticas do TST, onde a gente faz abordagens referentes ao dia a dia, ao cotidiano dos profissionais da área de segurança do trabalho, principalmente os técnicos de segurança do trabalho. E aí aqui a gente aborda algum comportamento relacionado ao dia a dia, alguma ferramenta, algum documento, enfim, treinamento, DDS, a gente já tem uma série de episódios e tá tudo numa playlist chamada Práticas do TST no canal SST Online. Vale a pena dar uma conferida, já tem mais de 20 episódios lá, então tem mais de 20 vídeos com abordagens referentes ao dia a dia dos profissionais da área de segurança do trabalho. E hoje a gente vai trazer um assunto que normalmente causa dúvida aí. O público do SST Online sempre faz perguntas e questionamentos, seja em lives ou em direct no Instagram, enfim. De alguma forma, esse assunto acaba levantando algumas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre APR, Análise Preliminar de Risco. Não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora. Se liga! O termo APR é uma sigla, para Análise Preliminar de Riscos, que de forma resumida é uma ferramenta utilizada na segurança do trabalho que vai servir para prevenir acidentes do trabalho mediante análise prévia, ou, como o próprio nome já diz, mediante uma análise preliminar. A APR consiste em analisar as etapas de uma determinada atividade com a finalidade de detectar possíveis ocorrências, possíveis acidentes ao longo da sua execução. Então a gente pega todas as etapas de uma atividade, faz uma análise dessa atividade por completo, de todas as suas etapas. Feito isso, a gente adota as medidas de controle, as medidas de neutralização mais adequadas, de modo a fornecer maior segurança aos executantes daquela atividade, ou seja, a quem vai realizar aquela tarefa. Como a gente não tem um modelo pronto de APR, sempre tem a dúvida do o que colocar na APR, o que a APR aborda, quais os itens que eu posso colocar na minha análise preliminar de riscos. Bom, para ser uma APR funcional na prática, ela precisa relatar todos os riscos existentes na atividade que vai ser executada. Para isso, a gente pode até usar o PGR como embasamento, Afinal de contas, no programa de gerenciamento de riscos, tem lá as atividades que são realizadas no dia a dia dos trabalhadores da empresa. A gente pode usar o PGR como embasamento para dar um pontapé inicial na elaboração da nossa APR. De todo modo, eu vou deixar aqui uma sugestão de itens, do que a gente pode colocar na APR, justamente para dar corpo a esse documento, a essa ferramenta. Antes de mais nada, o nome da empresa, a empresa responsável pela realização da atividade. Podemos inserir também o campo com o nome, de fato, dos responsáveis pela aplicação da análise preliminar de riscos. O campo com a data, ou seja, a data de aplicação daquela APR, tarefa a ser executada, e esse campo, ele precisa, o ideal é que ele seja preenchido da forma mais detalhada possível, para que a gente tenha um embasamento e bastante informações, justamente para poder embasar as nossas ações que serão tomadas para a prevenção. Então, o campo tarefa a ser executada é um campo importante que deve constar detalhes das atividades da tarefa que vai ser realizada. Nome dos executantes, quem é que vai colocar a mão na massa, quem são os trabalhadores que vão realizar aquelas tarefas que a gente elucidou, que a gente listou, que a gente detalhou no campo anterior. Então, quem são os trabalhadores que vão atuar, que vão realizar essas tarefas? Riscos existentes nessas tarefas. Esse talvez seja um dos campos mais importantes da APR. Afinal de contas, o objetivo dela é evitar os riscos. Então, o campo riscos existentes vai ser de extrema importância na hora da gente elaborar a análise preliminar. Equipamentos de proteção individual. A gente pode ter um campo lá na APR listando todos os EPIs que são obrigatórios, que são exigidos de forma obrigatória para a realização daquela tarefa, daquelas atividades. Um outro campo interessante também é colocar a norma regulamentadora, a ANR, ao qual os trabalhadores devem atender para realizar
aquela atividade. É sempre bom esse tipo de informação justamente para embasar, para encorpar a necessidade da realização da atividade atendendo uma determinada norma. Bom, eu creio que esses campos já são suficientes para a gente ter uma APR minimamente funcional ali, né? São condições mínimas que a gente precisa colocar na análise preliminar para que ela atenda e faça uma análise de fato para que o trabalhador tenha um mínimo de segurança na hora de realizar essa atividade. Como eu falei antes, a gente não tem um modelo, né, pronto de APR para todas as atividades. Então, cada atividade vai exigir uma análise diferente e isso a gente vai adequando aí. Então, se você quiser inserir outras informações ou retirar alguma, fica à vontade, mas no meu ponto de vista e de um modo geral, essas informações que eu citei aqui para inserir na PR, creio que já vão embasar uma análise preliminar minimamente funcional. Só fazendo um parêntese rápido, eu já vi essa pergunta em alguma mídia do SST Online sobre data de validade na APR. No caso da APR, ela não precisa ter uma data de validade, tá? Isso acontece muito na permissão de trabalho, né, na PT. Mas a APR, ela deve, obviamente, ser revista com frequência, né, para a gente entender se aquela PR ainda atende às necessidades das atividades que são realizadas, mas data de validade não tem necessidade, beleza? Quem assina a APR? Uma outra dúvida frequente. Como a gente não tem um modelo de APR, a gente não tem muita informação sobre a análise preliminar, mas a gente precisa usar o bom senso, né? Então a gente não tem nenhuma legislação que especifica quem é o profissional que vai assinar uma análise preliminar de riscos. Mas, como eu falei, a gente precisa utilizar o bom senso. Se é uma análise preliminar de riscos, quem vai assinar a PR, o responsável por esse documento, por essa ferramenta, precisa ser uma pessoa minimamente capacitada para identificação de riscos no ambiente de trabalho. Então, normalmente, essa missão acaba caindo na conta do técnico de segurança, mas não é via de regra, ok? Pode ser um gerente, pode ser um encarregado, pode ser um supervisor, pode ser um técnico de segurança, enfim. Quem vai se responsabilizar não é definido pela legislação, certo? A ferramenta ela precisa ser funcional e ser elaborada e aplicada por um profissional que tenha conhecimento na identificação de riscos relacionados à segurança do trabalho. Bom, sobre a PR, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha sido útil algumas informações que a gente trouxe aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre a análise preliminar de risco, pode deixar nos comentários que a gente se vira nos 30 daqui para tentar te ajudar. Se você tem alguma sugestão sobre a PR, algo que não entrou aqui no vídeo, se você tem alguma sugestão para vídeo da websérie Práticas do TST, também deixa nos comentários. Lembrando que vários vídeos que a gente já subiu aí foram retirados de sugestões que vocês dão. Então, fiquem à vontade para sugerir novos temas para a nossa websérie Práticas do TST. Enquanto isso, eu vou pensando no próximo episódio da nossa websérie. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!